Olá, sejam bem-vindos. Hoje teremos uma aula com alguns conteúdos regidos por mim. Falaremos sobre fluidos, daremos sua definição e, além disso, falaremos sobre algumas aplicações da hidrodinâmica na prática. Mais precisamente, falaremos sobre o efeito Magnus e também sobre a questão dos vórtices. Tudo será totalmente exemplificado na aula e demonstrado com alguns experimentos, tanto realizados por mim, tanto por alguns experimentos retirados da internet. Tranquilo? Aproveitem bem a aula. Bom, os fluidos eles estão bem presentes na nossa vida, seja na fumaça que sai do nosso cafezinho ou do nosso próprio café, seja, por exemplo, na água que sai da nossa torneira, na água que sai do nosso chuveiro, entre outras coisas. Hoje vamos explicar alguns fenômenos relacionados a fluido, como o efeito Magnus, que analisaremos o efeito dessa bolinha fazer essa curva incrível, e também outra aplicação desse efeito que foi o chute do Roberto Carlos, que fez uma curva inacreditável. Tanto que esse chute foi objeto de estudo para alguma universidade. Mas não só sobre o efeito Magnus, também falaremos sobre vórtices e mostraremos alguns experimentos que fizemos sobre eles. Bom, mas antes de qualquer coisa, vamos definir o que é fluido. Não se preocupem, a água que está sendo derramada aí, a gente se preocupou em apagar ela, então ela não está sendo desperdiçada. Bom, mas como a gente pode definir fluido? Fluido é basicamente uma substância que ela vai se deformar de acordo com o ambiente onde ela está. E é claro que ela vai escoar sob a ação de algum tipo de força. E a gente está usando aí como exemplo, né? Eu e o meu colega Adam, a gente girou um garrafão e deixou a água dele escoar pela pia. E você percebe que a água ela cai com o mesmo movimento que a gente fez no garrafão, e esse movimento se conserva na pia de acordo, né, com o formato dela. Então, fluido é basicamente isso, é algo que vai se deformando continuamente de acordo com o ambiente que você coloca. Agora iremos falar sobre como funciona algumas aplicações de fluidos na prática. A gente tem rolando de fundo aí novamente o vídeo do gol do Roberto Carlos, só que agora ele vai ser mostrado por muito mais ângulos. E o que acontece? O efeito que a gente usa para poder explicar o que acontece com isso é o efeito Magnus, que basicamente é um objeto em rotação, e esse mesmo objeto estando contido em um fluido acaba mudando sua trajetória. Isso se dá por toda uma soma vetorial que eu vou explicar já com papel e caneta para ver se fica mais fácil. Mas o que acontece? Basicamente, quando o objeto está girando em torno do próprio eixo e esse mesmo objeto está em um fluido, nesse caso o ar, ele tende a curvar sua trajetória. Bom, ainda sobre o efeito Magnus, agora a gente vai falar um pouco mais dele analisando outro experimento, que é esse experimento que o carinha em questão aí realiza com a bolinha. Desculpem não ter mais informação sobre ele, eu não consegui realmente saber quem é esse cara que está fazendo esse experimento, mas enfim. Observe que ele joga a bola uma vez sem girá-la, é importante saber isso, ele não gira da primeira vez que ele solta e ela tende a cair em linha reta. Agora ele vai soltar a bola fazendo ela girar em torno do próprio eixo. E observem o que acontece com a trajetória da bola. Você vê que ela cai reto e tende a ir se curvando. É até bonito de se ver. E agora, eu vou tentar exemplificar o que está acontecendo aí. Tá, mas... Tá bom, Jean, você falou, exemplificou, só que ainda não tá claro o que é o efeito Magnus. Tudo bem, caso não tenha ficado claro ainda, a gente vai usar o papel e caneta para tentar demonstrar. Então, dando continuidade aqui a explicar agora, só que usando o básico papel e caneta. Vejamos. Só um minutinho para eu poder enquadrar aqui. Tranquilinho. Perfeito. Ótimo. Vamos lá. O exemplo que eu vou usar primeiramente aqui é o exemplo que a gente viu do vídeo da bola de basquete caindo. O que acontece? Nosso rapaz em questão aqui, ele solta a bola. Vamos imaginar a primeira situação sem a ação do efeito Magnus. Ele solta a bola sem girar ela em torno do próprio eixo. Essa bola, ao cair, ela vai cair um pouco mais lenta do que o esperado, devido à resistência do ar, e vai ter pouca alteração no seu movimento. Ela vai tender a cair reto. Tranquilo? Numa linha reta em relação ao chão, ao nosso solo aqui. Agora, quando esse rapaz em questão solta essa bola, girando ela em torno do próprio eixo, essa bola vai ganhando uma velocidade enquanto ela está caindo. E o que acontece? A queda da bola vai tender a fazer esse movimento aqui, Perceba que é um movimento até bem parecido com o movimento de uma parábola, só que, com a cavidade para fora. Ok. Mas agora vamos tentar explicar o porquê disso acontece.
Olhando aqui, primeiro, segundamente, a rotação da bola. Perceba que essas flechinhas aqui, elas estão representando o fluido em questão, que é o ar. E perceba também, não sei se está tão boa a visualização, que a gente tem flechinha a favor do movimento de rotação da bola e flechinhas contra o movimento de rotação da bola, porque lembre-se que quando a bola foi soltada, ela foi simplesmente soltada enquanto girava. Tranquilo? O que acontece? Essa parte do fluido aqui, que vamos chamar aqui do lado esquerdo, ela vai tender a fazer o mesmo movimento de giro da bola. Vai correr com o mesmo movimento de giro da bola. E quando chegar mais ou menos na parte de trás da bola, esse ar que vem tendendo ao movimento vai ser jogado para trás. Já o ar da direita, né, considerando que esse lado aqui é a direita, ele vai tender ao lado contrário do movimento da bola. E essa que é a parte importante, porque a força que é exercida pelo ar desse lado é totalmente equivalente à força que é exercida desse outro. Só que acontece, como o vetor aqui está a favor do movimento e esse está contra, eles vão se anular. E essa parte do ar aqui é a que vai dar sustentação para a bola. É por isso que quando a bola está caindo, ela gira, aumentando sua velocidade até se igualar com a resistência do ar. E graças a essa parte que está dando sustentação, ela vai tender a curvar o seu movimento. Ela não vai cair reto, simplesmente pelo ato de ela estar girando em torno de um fluido. E esse fluido está tanto uma boa parte tendendo ao movimento dela, quanto o outro tendendo contra. Tranquilo? Bom, eu peguei aqui uma simulação do canal Fisicool. Caso alguém queira dar uma olhada no vídeo do canal dele, eu deixei todos os créditos na descrição. E ele faz um vídeo sobre o efeito Magno muito bom, explicando alguns aspectos históricos e muito mais. Caso alguém tenha interesse, tá tudo aí na descrição do vídeo. Bom, agora introduzindo os vórtices. Os vórtices meio que acabam sendo uma consequência da definição de fluidos. E o que acontece? Além daqui a definição de vórtice, ele é um escoamento giratório, onde as linhas de corrente, as linhas dos movimentos apresentam um padrão circular ou em espiral, que geralmente segue até o centro do movimento. A gente tentou repetir aí com um exemplozinho do Blastoise e agora com uma garrafa transparente com líquido dentro. Percebam que quando a gente faz movimentos circulares na garrafa, esse movimento ele se conserva no fluido e dá esse efeitozinho de redemoinho que é até bonitinho de se ver. Então, meio que os vórtices eles são uma consequência da definição de fluidos. E a gente vai tentar explicar alguns fenômenos interessantes que os vórtices geram, tranquilo? Então fiquem aí para poder visualizarem no vídeo. Na tela vai estar passando agora alguns exemplos de fenômenos gerados a partir de vórtices. A gente tem passando agora redemoinho, posteriormente vai ser os vórtices gerados pela turbina de um avião, entre outros. O que acontece? Dada a dinâmica de fluidos, o vórtice pode ser entendido como uma região em um fluido em que o fluxo que ele gira em torno de um eixo, que pode ser na vertical, na horizontal, pode ser curvado. E o que acontece? Em relação à velocidade do vórtice, na maioria dos vórtices, a velocidade do fluxo do fluido ele é maior quanto mais próximo do eixo, e essa proporção é inversamente proporcional à distância do eixo. O que acontece? Se você analisar um vórtice perto das suas extremidades, a velocidade vai acabar sendo menor do que no seu centro. Isso é até algo bastante intuitivo. Tranquilos? E por conseguinte, um vórtice gerado pelas turbinas de um avião. Percebam que essa fumacinha branca, é basicamente um vórtice com o seu eixo de giro na horizontal. E agora a gente vai analisar alguns experimentos que eu fiz. Esse da garrafinha. Percebo que, como eu falei, a velocidade no centro do vórtice é muito maior do que nas bordas. E isso fica bastante claro quando você faz esse experimento com a garrafa transparente. E agora o vórtice gerado por uma pia. Perceba que quando o líquido ele vai ecoando pela pia, ele acaba gerando um vórtice, tanto pelo formato da pia, tanto pelo movimento de giro que a gente fez na própria garrafa mesmo ao soltar. Tranquilos? Então, turma, passando para encerrar o vídeo por aqui. Espero que tenha dado para ter explicado tranquilamente os conceitos trabalhados no vídeo. Todo o material usado aqui vai estar presente na descrição do vídeo, seja o material de pesquisa, ou seja os vídeos expostos. Então, tranquilo? Tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.